Isso aí, vamos lá. Então, boa tarde a todos, todas, todes. Eu sou Luan Sodré, sou professor do Departamento de Letras e Arte da UFES, atuo no curso de música, sou líder do grupo de pesquisa Diáspora, grupos de estudos em práticas musicais afrodiaspóricas. E estamos começando aqui mais uma roda afrodiaspórica, que é uma ação que a gente tem feito pelo menos uma vez ao mês, sempre convidando um pesquisador, uma pesquisadora, para trazer uma provocação para a gente continuar as discussões. Já digo que vocês podem, todos, né, podem participar dessa discussão através do chat, né, do YouTube. Estamos aqui na sala, vou apresentar Elinas logo, logo, mas também com meu querido colega e amigo Valnei Souza, que também vai contribuir aqui nas discussões. E na roda de hoje a gente recebe aqui o Elinaldo Nascimento, né? Eu acho que ele vai se apresentar, mas é importante dizer, né, que Elinaldo é multiartista, né? Grande ator, grande músico, compositor, né, pesquisador, produtor, né, e tantas outras coisas que Elinas faz aí na vida e vai poder falar um pouco mais para a gente. Além de tudo isso, né, também estou com um amigo, né, um amigo e um irmão de longas datas, né, e já começo dizendo que é uma alegria receber você aqui, Elinas, e é uma alegria também poder compartilhar esse momento com você. Então, desejo para todos nós, né, uma tarde de trocas e uma tarde potente. Então, tá com você, meu irmão. Você manda. A casa é sua. Gente, é, boa tarde a todos, todas, todes. Para mim, assim, é um prazer imenso, né, estar fazendo parte desse grupo de pesquisa, né, um grupo que é também formado, além, né, de ser formado por pessoas que admiro muito o trabalho, enquanto pesquisadores, enquanto artistas, pesquisadores também. É um grupo que faz, né, e me atravessa totalmente parte, né, da minha vida também afetiva, né, emocional, né, por conta de Luan Sodré, do professor doutor, Luan Sodré de Souza, né, pudemos, né, compartilhar durante um bom tempo, né, muitas inquietações nos nossos processos formativos enquanto músicos, tentando, prestando vestibular para a Escola de Música da UFBA, né, se cruzando os caminhos, as inquietações, os trabalhos, as discussões, né, as posteriores discussões afrodiaspóricas também na nossa vida, né? Esse processo de nos reconhecermos enquanto pessoas e figuras negras dentro da sociedade. Então, né, para mim é um imenso orgulho, além das outras pessoas também, do Valnei, né, do Marquitos também, né, e de outras pessoas extremamente importantes nessa formação, né? Eu acho que a gente tem se construído, né, bem de uma forma, os anos têm passado, a gente tem ficado mais experiente da vida, né? E a gente tem ido, né, cada um para um lado, né, mas confluindo muito nessa construção de conhecimento, né, nesses debates que eu acho extremamente importantes, né? Esse é o nosso papel também. Tá ampliando, tá provocando, né, para uma discussão que, de certa forma, embora, né, o volume de coisas que a gente tem visto ultimamente, a velocidade com que as coisas têm acontecido, né, é uma discussão, de certa forma, recente também, né, nesse nível de profundidade que a gente tem construído. Então, essa apresentação que eu vou trazer para vocês, gente, ela faz parte, né, é um fragmento da minha pesquisa de mestrado, né, eu estou mestrando na Universidade de São Paulo nesse momento, né, no programa né, é um mestrado que está sendo meio híbrido em música e artes cênicas, né, mas eu estou vinculado ao programa de pós-graduação em artes cênicas da Universidade de São Paulo, da Escola de Comunicações e Artes. E é um pequeno fragmento, né, assim, que vai refletir um pouco sobre a formação poética,
né, sobre musicalidades negras, né, dentro, pensando também um pouco desse universo da performance negra, né, o que é essa performance negra que eu estou trazendo aqui para vocês também, né, esse existir, né, existir a luz negra, como diria a filósofa Denise Ferreira, né, existir nas camadas das nossas negruras, né, e como isso também atravessa na, na cultura que a gente entende como cultura brasileira como um todo. Então, o título é Música e Performance Negra nas Artes Cênicas Brasileiras, dois pontos. Por um entendimento da formação artístico, poética e da musicalidade negra na cena contemporânea. Então, como objeto, né, como sujeito e como trajeto também dessa pesquisa, a gente tem essa figura aqui, que sou eu, né? Então, eu sou, né, Elinaldo Nascimento, apresentado assim, né, Elinas também, como me chamam, né? Eu sou músico, sou ator, sou diretor artístico, sou produtor musical, sou diretor musical, sou poeta e sou compositor, né? Não coloquei o pesquisador, né, porque estou me apresentando como tal, mas também sou um artista pesquisador, né? Me interessa muito, né? E aí vocês vão perceber que eu vou estar tratando quase sempre desse meu percurso, né? De um pouco desse meu trajeto de formação para trazer algumas pessoas, trazer algumas cabeças, trazer alguns debates assim que eu acho que podem provocar um pouco a gente a pensar, né? Sempre quando eu estou falando sobre isso, né? Sempre quando eu estou fazendo essa apresentação, eu sempre saio provocado também, né? Ou pelas perguntas, ou pelos comentários que os colegas, que as pessoas trazem, né, os colegas pesquisadores também. Então, dentro desse fragmento de pesquisa, eu vou estar tratando um pouco sobre alguns aspectos formativos, né? O que é que faz a gente ser um artista negro, né? Um músico negro, um performer negro nesse sentido das linguagens, né? Onde é que está essa formação de fato? Né? Essa formação ela está dentro da escola regular, essa formação ela está dentro da academia, essa formação está nos terreiros de candomblé, está nas rodas de samba, né? Como é que funciona, né, todo esse mecanismo, né, desse conhecimento, né? O que está na academia é mais valioso do que é que está no terreiro, não é? O que é, quais são os lugares disso, né? Dentro, a gente observando nesse panorama geral, né, dessa nossa sociedade, como é construída, né, baseada, enfim, né, no racismo epistêmico, né, nesse epistemicídio que a gente tem tentado furar a bolha, né? Então, esse é o sujeito, esse é o trajeto, esse também é um pouco do objeto, né? E aí eu já começo, né, com um texto, né, é uma poesia que eu fiz, né, que vai falar um pouco sobre essa busca, né? Marquitos falou anteriormente, né, na Marquitos, e tanto Marquitos quanto o Valnei, né, falaram um pouco dessa coisa da fuga, né, que é, eu acho que um reflexo um pouco dessa diáspora e o quanto ela nos move, né, a estar nesse intenso movimento, que eu acho que faz parte também da nossa ancestralidade, dessa ginga, mas que corresponde também a sempre uma fuga, né, de alguma coisa, né? Sempre estamos em fuga em relação a algum ponto. E Fuga é o nome dessa poesia que vai estar no meu futuro livro, né, que será lançado, um livro de poesias chamado Espelho Infinito. Então, o que é que essa poesia fala? Não há o que resgatar do que se perdeu. O que no fundo do mar um dia desapareceu. Não há como respirar esse ar de horror, não há o que comer dessa terra, o que pensar desse país. Não há mais o que beber desta água tingida de sangue, não há mais nada nos cascos dos caracóis. Apenas a realidade frágil e vazia a se quebrar na palma das mãos. Não há como sentir a saudade do que nunca se teve, o banzo das palavras nunca ditas, o sonho daquilo que nunca será. Reluz a dor da ferida que apodrece como um estranho fruto colhido do alto da árvore do esquecimento. É uma carga pesada, a impossibilidade dos sonhos adiados, que secam ao sol no varal junto às roupas brancas do enzó. Um canto brandido, rouco, como a chama de uma vela, entre milhões apagadas. Mas não há mais nada. Não há mais. Não há? Não. Não há como resgatar o que se perdeu. Essa é uma poesia.
né? É, uma poesia provocação, né? A se pensar. Ela veio logo depois de algumas das leituras que eu fiz, né? Sobre todo esse intenso movimento da diáspora, né? O que é que faz nos movimentar, o que a gente entende como a afrodiáspora, né? A diáspora dos nossos ancestrais africanos, né? Que foram sequestrados e trazidos também para esse novo, né? Para esse novo mundo, para as Américas, né? E mais especificamente aqui onde a gente se encontra, na América do Sul, no Brasil, onde todo esse processo colonizatório de corpos, de mentes, geográficos, enfim, humanos, se deram de uma forma muito específica, né? E para isso, né, eu trago algumas concepções, né, que são concepções que me movem, né, e que me inspiraram um pouco na escrita desse texto, né, da pesquisadora ugandense, né, da Avita Bra, né. Para ela, diásporas não são homogêneas, mas formações mistas, constituídas por uma diversidade de experiências históricas e dotadas de particularidades específicas, como o entrelaçamento de múltiplas jornadas e de narrativas, né, o entrelaçamento de encruzilhadas. Tanto Clifford quanto o Safran, né, um histórico de dispersão, mitos e memórias da terra natal, alienação no país anfitrião, desejo de retorno, apoio contínuo à pátria de origem e uma identidade coletiva fortemente marcada por toda essa relação, né? A grande pessoa que me inspirou, na verdade, para escrever esse texto, né, além desses autores, foi esse cara, né, o Stuart Hall, né, principalmente falando sobre essa questão imaginativa, né, que a diáspora nos traz, né, que esse sequestro nos traz de território, no sentido de que não há o que se resgatar e tudo que a gente vai conseguir resgatar, o mais próximo de que a gente vai conseguir fazer, vai se dar também através do simbólico, né? Vai se dar através dessa construção de uma identidade, né? Dessa formação de um simbólico imaginativo coletivo, né? Dos povos que vieram para cá. E trazendo, né, um pouco uma conclusão, né, disso que eu estou falando, né, que esse resgate, até que o Raul fala também, o resgate que a gente fala que talvez não há o que se resgatar, ou há o que se resgatar, essa é a provocação. O resgate do passado não trata simplesmente de reatar as continuidades cindidas, né, cortadas pelo colonialismo, é uma redescoberta da identidade. Trata-se também da produção da identidade. Trata-se de ser e também de tornar-se, né? Então é nessa busca pelo ser e do tornar-se, né, que eu escrevo esse texto, que eu também tenho refletido bastante sobre as minhas matrizes, né, e as minhas forças motrizes, né, a motriz da matriz e o motriz da matriz, a matriz do motriz também, né? O que é que nos move, né? O que é esse movimento, o que é que está incutido também na nossa memória genética, na nossa memória cultural, quanto pessoas negras, né? Dentro desse contexto brasileiro. Então, né? Vou tratar dessas heranças, né? E tratar um pouco dessas afrografias, né? Afrografias trazendo um pouco da Leda Maria Martins, né? Nesse sentido das afrografias, dessas escrituras do tempo que a gente tece também nessa nossa performatividade enquanto pessoas negras. Então, vou falar um pouco também, né? Tenho falado um pouco sobre ancestralidade, né? Trago duas figuras adinkra aí nesse momento, adinkra, né? Simbologias, né? Que correspondem às cosmogonias do povo Akan, né? E esse primeiro, né, esse que está no centro, significa um nó de sabedoria, né, o Yansapo, né, um nó de sabedoria, uma encruzilhada de conhecimentos, né, que formam um nó. E ao mesmo tempo o mais conhecido de todos, né, o Sankofa, né, que faz esse movimento espelhado, né, de buscar olhar, né, para a origem, buscar olhar para o próprio reflexo, para o que se consegue enxergar desse reflexo, né. E isso tudo dentro de um contexto de que sozinho não se consegue isso, né? A coletividade, a circularidade da coletividade é extremamente importante para fazer esse movimento, né? Discutir com os amigos, aquilombar-se, estar próximo de círculos em que se desenvolve essa intelectualidade negra também, extremamente importante para a gente estar podendo fazer esse movimento, tanto desse nó, atar esse nó da sabedoria, quanto também fazer esse movimento espelhado do Sankofa. Então, e aí pensar também, né, um pouco sobre essa coisa do
da ancestralidade, né? Trago um pouco do professor Eduardo de Oliveira, né? Numa das referências que eu trago também, que é a filosofia da ancestralidade, né? Esse livro que está presente, Corpo e Mito na Filosofia da Educação Brasileira. Então, o que que ele faz aqui, né? Só voltar, que a tela cheia aqui, ela... Como é que eu paro esse negócio? Ah, que é que... peraí, que só um minutinho aqui, tá? A barrinha daqui de cima, né, ela prende e aí eu não consigo... Ah, agora sim, perfeito. Um tecido produzido no tear africano. Na trama do tear, isso sobre ancestralidade, né, está o horizonte do espaço. Na urdidura do tecido está a verticalidade do tempo, entrelaçando-se os fios do tempo e do espaço, cria-se o tecido do mundo que articula a trama e a urdidura da existência, né? Eu acho esse trecho extremamente interessante, né, sobretudo para o próximo slide, né, que, né, se a gente parar para pensar, né, o tecido produzido no tear africano, na trama do tear está o horizonte, a linha horizonte do espaço. Na rudidura do tecido está a verticalidade do tempo, formando uma cruz. Entrelaçando-se os fios do tempo e espaço, cria-se o tecido do mundo que articula a trama e a urdidura da existência, né? E quando ele traz isso, né, ele também está se referindo, né, a uma série de crenças, uma cosmogonia, né, uma filosofia de fato, né? E aí eu acho ela extremamente bem representada e muito bem descrita com ele também, por ele, né, que é justamente esse cosmograma, né, que eu acho intensamente interessante, né, e que faz a gente pensar, tem feito muito, né, eu acho que nas rodas intelectuais, né, tem nos provocado muito a pensar por uma outra perspectiva de pensamento, né, por uma outra perspectiva de, de existência, né? Por uma outra cosmopercepção, né? Né? Em contraposição a uma cosmovisão, uma cosmopercepção, né? Nós, enquanto Intu, né? Como seres completos e complexos, inteligências que fazem parte de outras inteligências também. Então, aí a gente tem o Dikenga, né? A gente tem conhecido como cosmograma Bakongo também, né? Que vai, né? Uma representação, né, que vai tratar dos ciclos da vida, né? Dos ciclos da vida, dos ciclos, pensando ciclos como círculos de fato, né? Como círculos que vão subindo e que ora vão descendo e que se a gente imagina círculos subindo e descendo, né, logo vem a gente também, né, a ideia das espirais, né? A ideia de uma existência espiral, né? A ideia de que toda essa concepção de tempo também ela se dialoga, se interdialoga, né? Muito diferente da concepção do homem moderno, né? Que a gente vai sempre categorizar e dividir o tempo, né? Entre o passado, o presente e o futuro, né? Quando, né? Nas origens, né? Das origens filosóficas também africanas, a gente vê muito presente, tanto nas origens filosóficas quanto nas práticas, né? Salvador, a cidade de Salvador, nos mostra muito isso, né, Luana? De ela ter um tempo muito Salvador é recôncavo, né? Ela tem um tempo muito específico, uma forma de pensar muito específico, né? Em que passado, presente e futuro elas vão coexistir a todo momento, né? E isso vai dizer muito sobre essa nossa ancestralidade também, né? Tanto a formação da matéria quanto o espírito, né? Como diria Gil, né? Tudo é o tudo e o nada ao mesmo tempo também, interdialogando. Então, né? E traz, né, para gente um pouco dessa ideia de tempo, né, que eu tô, né, que trago aqui para vocês. E aí, né, isso é presente, né, isso é muito presente também na obra né, que versa, né, sobre isso do filósofo Mbuseke Foucault também, né, muito bem traduzido, né, pelo Tigana Santana, também pela Makota Valdina, né, mas eu cito aqui a tese dele, né, que vai aprofundar um pouco mais sobre essa concepção filosófica, que é bem presente, né, sobretudo nos povos Níger, Congo, Angola, também nos povos que vieram em maioria, né, principalmente o povo Banto, em maioria, para cá, para o Brasil, né? E que a gente vai, né, perceber, né, à medida que a gente se aprofunda nessa cosmogonia, à medida que a gente se aprofunda um pouco nessa filosofia,
perceber o quanto isso é impresso, né? Tanto na circularidade da musicalidade, no movimento corporal, na dança, na capoeira, que eu acho que é o grande, né? Eu acho que o exemplo prático e mais material que a gente tem, né? Desse círculo, de como esses círculos se interdialogam. E, né, esse lançamento bem recente também, que eu já adquiri, inclusive, né? Que eu acho que já trago as referências aqui, né? Para que a gente possa aprofundar e aprofundar mais ainda sob uma outra perspectiva, né? Uma perspectiva que não seja essa perspectiva que nos limita, né, em origem a uma cosmovisão no sentido kantiano mesmo do ser, do sujeito, né, em que a gente é limitado a ver, a crer e agir a partir daquilo que a gente e elaborar a partir daquilo que a gente vê, né? Então eu trago um pouco da ideia da cosmopercepção da Oyerumi, né, da pensadora nigeriana, que, que vai, né, em contraposição a isso, vai tentar pensar a gente como os nossos povos, os povos em diáspora que vieram para cá, são originalmente formados, né? É uma cosmopercepção, né? Uma cosmopercepção em que não há um foco apenas em um aspecto, né, do nosso corpo, mas sim o nosso corpo é um veículo para essa percepção, para essa autopercepção da inteligência, dessa nossa inteligência, entre outras inteligências, etc. Então, né, dentro dessa ideia toda, remexido por todas essas ideias, né, eu vou refletir um pouco sobre esse meu percurso, né? Meu percurso enquanto um músico, né, um músico em formação, né, que se descobre na escola regular, né? E dentro da escola regular a gente já percebe, né, que é um ambiente extremamente hostil para as epistemes negras, né, em quase de totalidade, né, vamos dizer assim. E mais tarde passo a estudar, né, na música, né? Passo a me interessar pela música, o que é que ela representa para mim, né? Então, tenho uma formação totalmente clássica, uma formação extremamente eurocêntrica, branca, né? Baseada nos cânones que a gente vai conhecendo, né? Inicialmente eu fui para o violão clássico, né? Foi quando eu conheci o Luan, né? E quando a gente começou a compartilhar coisas, estudar coisas juntos também. Né, a partir daí construímos, né, eu construí também um repertório de conhecimento, né, de uma musicalidade que a todo momento, né, anulava a musicalidade de onde eu advim, né? Eu sou um ser, né, um homem negro, né, vindo da periferia de Salvador, né, num local chamado Fazenda Grande do Retiro, né, que historicamente é um lugar muito rico, né, tanto rico falando de ancestralidade, né, porque alguns dos principais terreiros do Brasil foram fundados lá também, né, embora tiveram alguma mobilidade interna nesse sentido. É um lugar com muita história estratégica, política, né, responsável também por parte das batalhas de independência da Bahia, né? Um lugar muito rico, um lugar negro, né? Um lugar que leva esse nome Fazenda Grande, porque de fato foi uma fazenda, porque de fato abrigou muitas, né, pessoas escravizadas naquele local também, algumas das pessoas que devem morar até hoje por inúmeras gerações, né? Até os tempos de hoje lá também minha família, né, dentro da pesquisa e essa pesquisa acadêmica me faz, né, fazer uma pesquisa também genealógica, me faz refletir e concluir também, né, que muito provavelmente a minha família, até pelo sobrenome que ela carrega, Nascimento, né, um nome muito comum para as pessoas escravizadas antigamente, muito provavelmente, né, os ancestrais, principalmente a minha família paterna, que eu me refiro, né, viveram lá praticamente desde quando foram levados para lá, né? Existe uma grande possibilidade, até pelo grande número de pessoas com sobrenome Nascimento que moram ou que vieram de lá até hoje, né? Então, acabo fazendo essa pesquisa genealógica, né? Porque genealogia é um privilégio, de fato, né? Não é um privilégio negro, de fato, né? A gente não sabe, o máximo que a gente vai parar, às vezes, é nas apólices de posse, né, dos corpos dos nossos ancestrais, mas eu reflito sobre esse percurso como um homem negro, com essa ancestralidade, com essa formação acadêmica, com essa formação regular branca, né? E imerso, né, numa máscara branca, né, embaixo de uma pele negra, citando aqui o Fanon. Então, nesse percurso, né, defronto com todos esses paradigmas da educação,
né? Uma formação, né? Deformação, né? Uma formação, mas que totalmente pautada, né? Nesse pensamento colonizador, né? Nesse pensamento de anular, de aniquilar uma inteligência para se propagar, para se fortalecer um sistema, né? Para se fortalecer toda uma estrutura. Então, que formação era essa, né? Que formação é essa que eu estava incutido, né? Ao mesmo tempo que eu ia, né, desenvolvendo-me profissionalmente enquanto músico, foi a minha primeira função enquanto profissional, alguma coisa dissonante, né, me incomodava, né, tendo em vista a minha formação familiar, né, que é uma formação de pessoas do candomblé, que é uma formação de pessoas da capoeira, que é uma formação de pessoas do samba, né? E, ao mesmo tempo, esse repertório que eu estudava, né? Alguma coisa me dizia que eu estava, talvez, tendo uma dualidade, lembrando aqui do Boys, né? Que ele fala dessa dupla consciência do ser, né? Que o ser negro em diáspora, né? Ele sempre vai ter essa fragmentação, né? Pode ser dupla, pode ser tripla, né? Mas, de fato, né, a gente tem que sempre ser lembrado de ser um brasileiro, por exemplo, né, trazendo para o contexto. Do Boys fala isso muito no contexto norte-americano, estadunidense, mas, né, nós sempre precisamos nos lembrar que somos brasileiros, e além de sermos brasileiros, a gente tem que se lembrar que é negro também, né? A ideia de humanidade, né, ela é limitada até uma certa linha, né? Nós não podemos cruzar determinadas linhas, né? Até, né, para até a gente ser considerado humano de fato, né? Um humano completo, né? E essa é um pouco da nossa fuga, né? É um pouco da nossa busca interminável, é um pouco da nossa sensação imensa, né? De estarmos sempre em perda em relação a alguma coisa, né? Somos seres fragmentados, né? Somos seres que de fato temos um apagamento, né? De uma linha dessa história que a gente tem tentado cruzar, né? E reconhecer essa herança, essa ancestralidade também faz um pouco parte disso, né? Faz um pouco parte desse resgate, dessa reconexão, dessa recompreensão desse tornar-se negro, né? E, né, ainda sobre educação musical, pensar, né? Sempre me veio uma inquietação muito grande, né? De que para que caminho eu estava indo, né? Para que tipo de conhecimento eu estava construindo. À medida que eu fui também me relacionando com outras pessoas negras profissionalmente, é, tocando, né, de fato, né, mais músicas que correspondem à episteme negra, que correspondem a toda a tecnologia musical, né, milenar que a gente dispõe também. Eu fui percebendo um pouco, né, compreendendo um pouco melhor dessa dissonância, né, dessa dissonância né, cuja minha educação me formava para uma determinada episteme que não, de fato não fazia parte, né, da minha existência, de fato, não representava a minha existência. E aí que eu encontro, né, tenho esse primeiro momento com as artes cênicas, né? Eu costumo dizer para todos os meus colegas que as artes cênicas, né, o teatro, quanto a dança, foram os meus principais professores de música, né? Porque foi aí que eu pude ter uma liberdade maior, né, de investigar alguns processos musicais, de entrar um pouco mais na etnomusicologia, na musicologia, né, para buscar entender qual era essa dissonância, né, e a partir desse diálogo, né, desse interdiálogo que eu acabei tendo com as artes cênicas, né, encontrando pessoas negras, participando de processos de balé, participando de processos de teatro negro, foi que eu passei a entender um pouco mais, né, o que é que estava me incomodando, né? Que era toda uma questão também de formação, né? E o teatro foi, sim, um grande professor de música nesse sentido, porque ele me possibilitou pesquisar, né? Ao contrário, né, do currículo, e era uma coisa que eu sempre me deparava no currículo da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, né? De que eu não encontraria aquilo que eu estava procurando esse tempo inteiro, né? Não encontraria definitivamente dentro da universidade isso, né? E isso me forçou muito também para uma escolha de não vou fazer universidade de música, né?
vou ser músico, vou trabalhar com música, mas eu vou encontrar a música de fato em outras representações, em outras camadas. E as artes cênicas foi, né, foi barra isso para mim. Então, esse confronto, né, esse contato com essas linguagens, né, que é um outro detalhe também, né, que nós, enquanto artistas, somos muito fragmentados ainda dentro dessa cosmovisão, né, somos muito fragmentados enquanto linguagem, né, somos extremamente lapidados, forjados no sentido mesmo da lâmina que nos corta, né, e que nos queima, né, para caber em uma determinada forma de pensamento, né. E as linguagens, né, as múltiplas linguagens que fazem parte das artes cênicas como um todo, né, me trouxeram essa grande provocação. Então, precisava pesquisar, precisava me aprofundar, precisava entender se eu quisesse trabalhar, por exemplo, com um espetáculo de dança que falava sobre a capoeira Angola, eu precisava pesquisar sobre a capoeira Angola, precisava saber o que era essa raiz Angola, precisava saber o que é que os timbres que tocavam, precisava descobrir, precisava penetrar profundamente nesse tipo de conhecimento, nessas linguagens e daí por diante, tá? E isso me levou para a direção musical, né? Para a direção musical de espetáculos, para a direção musical de shows, né? De espetáculos tanto musicais, quanto espetáculos de teatro, quanto espetáculos de dança, né? Estar nesse lugar da direção musical foi um lugar muito desafiador, até porque até as referências que eu tinha também de direção musical, isso quanto um estudante de artes cênicas, eram totalmente referências brancas, né? Maya Hold, Stanislavski, né? Nada que de fato dialogasse comigo, né? Então, eu ficava me perguntando, né? E todos discutiam muito sobre uma concepção da música, né? Porque a música vem de uma concepção grega, que é o musiquê, e que corresponde também a um pensamento musical que vem como uma grande representação do universo, a música como uma grande representação do cosmos, né? Do cosmos que a gente pode pensar o universo como os planetas são alinhados e toda essa matemática, a música é uma grande, é uma grande, um grande mapeamento disso, né? Mais tarde eu fui descobrir que os egípcios já pensavam assim, né? Então isso já, né, me fez questionar muito, né? Essa ideia do Maat egípcio, né, da ordem egípcia, né, ela vem, dialoga muito com isso. Não duvido nada que os gregos foram lá estudar e levaram para lá, né, como tantos outros conhecimentos também. Então, esse lugar da direção musical me provocou bastante, né? Sobretudo porque cada vez mais eu estava buscando enegrecer o meu trabalho, né? Não era uma coisa que foi muito pensada conscientemente, né? Mas essa inquietação, essa aflição de estar em bons, em grandes espetáculos e principalmente dirigindo espetáculos, mas me via muito mesmo, né? Numa episteme totalmente branca, numa episteme que não me pertencia, na qual eu não dialogava, né? Essa inquietação que foi crescendo à medida que o meu trabalho, que o meu prestígio também, né, que o apuro técnico também profissional foi crescendo, eu fui percebendo que eu fui penetrando mais nesses lugares, né? Nesses lugares que antes eu não conseguia, nesses lugares brancos, nesses lugares limitados, né? Onde a gente pode penetrar, mas num limite ainda dentro dessa linha que eu falei da humanidade ainda por cima. Então isso foi me forçando, né? Isso foi me trazendo, na verdade, me conduzindo, não forçando, me conduzindo a a um enegrecimento do meu trabalho de fato, né? A perceber, a me juntar mais com artistas negros, a pensar as problemáticas, né, da performance negra, do ser negro enquanto artista, das questões formativas, dos dilemas, dos problemas formativos que nós enfrentamos enquanto artistas em geral. E daí chego no Teatro Negro, que para mim é uma grande profusão política de fato, né? Eu acho que é uma coisa que mudou muito conhecer pessoas do teatro negro que praticam teatro com epistemes negras, né? Que discutem as questões políticas, que trazem elementos afro-brasileiros para dentro da cena, para dentro do debate, que trazem as problemáticas, né? As problemáticas cruéis, as problemáticas belas também, né? Dos conflitos, das complexidades que somos enquanto pessoas negras em diáspora, né? Diversas diásporas. Então, esse contato, né,
ocorreu paralelamente, né, a um momento também muito rico da minha carreira, né, que foi durante viagens que eu acabei fazendo pelo resto do país, né, em que ainda, né, já provocado por isso, né, eu fiquei muito tocado em poder, né, nas turnês que eu consegui fazer, ir para cada lugar e perceber como é que se pensa a música negra nesses lugares, né? Como é que se pensa a música negra, principalmente voltada para as artes cênicas, né? Já que as artes cênicas traz também essa uma visão, né, um panorama amplo, antropologicamente falando também, né? Etnocenologicamente, enfim, né? Traz um panorama humano muito interessante, porque ela vai estar ali dialogando, interdialogando, né? Várias linguagens artísticas no momento. Então, eu consegui viajar para 37 cidades brasileiras, todas as capitais brasileiras, né? Aliás, menos o Tocantins, né? E além, né, de algumas cidades do Brasil profundo, e realizando algumas oficinas também de musicalidade que eu realizo, né? Que eu realizo e fui, né, notando alguns padrões, né? Alguns padrões, né? Veja só, né, como é viajar, que é muito mais do que ler, né? Você estar nos lugares, né, que eu fui percebendo muitas similaridades, né, entre a minha formação, né, que eu ia descobrindo ali naquele momento como um músico baiano, um homem negro da Bahia, de Salvador, né, o que é que tinha em comum com as pessoas de Minas Gerais, com as pessoas negras de Minas Gerais, o que é que tinha em comum com as pessoas negras do Rio Grande do Sul, né, que é uma grande população negra, inclusive. O que é que tem em comum com as pessoas do Rio, com as pessoas de São Paulo, né? E fui percebendo também, né, que todo esse processo é muito complexo, né, que ainda nos colocam numa universalidade do que é ser negro no Brasil, sendo que os processos colonizatórios também dentro dessas regiões eles foram muito diversos. Então isso, né, foi me excitando mais ainda, né, para poder buscar, né, nossa, né, para onde eu estou indo, o que é que eu estou fazendo, o que é que eu quero fazer de fato, né? O que é que eu preciso ainda de coragem, né, para poder encontrar, né, esse elemento de linguagem, essa episteme. E, né, eu acho essa foto muito clássica para mim, assim, né, porque de fato eu estou com uma maquiagem branca, né, e essa é dentro de um dos espetáculos que eu fiz a direção musical, né, o Voice, que um Zé Ninguém, um espetáculo de um dramaturgo alemão, o Bichner, né, de teatro do absurdo, né, um espetáculo muito musical, né, eu fui indicado, inclusive, ao principal premiação de artes cênicas aí da Bahia, né, o Prêmio Braskem, por essa direção musical. Mas para mim é um auge, né, essa fotografia é um pouco o auge dessa discussão, né, um pouco tempo posterior após as minhas viagens, né, e também, né, toda vez que eu olho, né, para essa maquiagem, né, que é uma maquiagem um pouco drag, né, mas ela tem esses aspectos que me fazem sempre refletir, né, eu, enquanto um homem negro na penumbra, né, exercendo a minha função como artista, né, com uma máscara branca e minha pele negra por baixo, né, né, esse processo foi um processo também de ruptura interessante, né, de pensar, de repensar cada vez mais, né, esse lugar que eu busco ocupar enquanto artista, né, aqui mais alguns espetáculos, esse foi As Tentações de Padre Cícero também, né, no Teatro Castro Alves, né, espetáculo com uma boa recepção, e desempenhando, né, essa função de tanto de músico quanto de colaborador, às vezes diretor musical também, preparador musical, né, sempre nessa função, né, a música sempre como esse elemento motriz, né, e as artes cênicas sempre como essa professora, né? E aí, né, isso me traz, né, fazer essa ideia de fazer essa oficina de música e musicalidade, né, tentando refletir um pouco isso, né, confrontar essas epistemes, né, as epistemes que a gente é educado a vida toda, branca, né, e essa outra episteme, né, esse preto no branco de fato, né, dialogar, né, esse sentido, essas ideias musicais, né? Então, são oficinas práticas, são oficinas que são para músicos, são para dançarinos, são para pessoas ouvintes, são para pessoas de todo o tipo, não ouvintes também, né? E que vai, né, buscar através de elementos rítmicos, estéticos, né, nos trazer um pouco uma reflexão conjunta, né, sobre quais são os tipos de epistemes que fazem parte mesmo da nossa performatividade, da nossa existência, da nossa escritura no tempo, né? Então, essa foi uma reportagem que foi, acho que na época, na cidade de Teresina, no Piauí, né? Eu consegui viajar para alguns lugares do Brasil para poder realizar,
né? Essa oficina, quando não ela é inteira, né? Porque a oficina é geralmente de 2 semanas, mas às vezes um dia, né? Conseguir realizar um trabalho em um dia inteiro, né? Então já tive excelentes provocações, né? A partir disso, então uma confluência muito rica, né? De para poder pensar um pouco disso tudo, né? Então isso tudo, né? Minha formação, isso tudo para dizer também que essa formação é uma formação coletiva, né? A formação de muitos encontros, de muitos desencontros, totalmente tecidas, né, nas linhas da encruzilhada, né? E aí que vem todas essas perguntas, né? Essas perguntas em ebulição, né? E de fato, né, em colocar-me em uma grande suspensão, né? E me perceber enquanto esse sujeito, trajeto, objeto, né, nesse grande ponto de fuga, né? Essa fuga vai para onde, né? Para onde se vai quando a gente está fugindo, né? Geralmente a gente não sabe. A gente só quer fugir, né? A gente só quer se deslocar. E nela parte essa fuga dessas perguntas, né? Onde estou? Quem sou eu? De onde vim? E para onde eu vou? E aí trago lá do começo da provocação, né? Há, de fato, o que se resgatar, né? Deixar essa pergunta para no final, quem sabe vocês trazerem a percepção de vocês também, né? E aí, né, isso me traz, né, essas reflexões, esse interdiálogo e essas viagens, né, toda essa grande diáspora barra fuga, né, me traz, né, um pouco a pensar, né, esse aspecto da performance negra, né, o que é a performance negra, né, o que é performar negro, né, cheirar negro, falar negro, né, como a gente ouve falar por aí, o que é isso, né? Essa é uma fotografia, né, de um espetáculo que eu fiz a direção musical, né, o Sortilégio 2, Mistério Negro de Zumbi Redivivo, né, que é um espetáculo escrito pelo Abdias do Nascimento, né, que é uma grande figura e grande referência também da minha pesquisa. E aí a gente pode pensar a performance negra como manifestações que constrói em quem performa ou em quem presencia uma relação correlata entre memórias, simbologias, significados, significantes, tecnologias ancestres, oralituras, né, o que se dá na oralidade, pensando isso em contraposição com a literatura. A oralitura é tão, né, valorosa quanto o que é escrito também, né, e presenças de negrura, né? Dá para dizer que uma manifestação de samba de roda é uma performance negra, é, né? Dá para dizer que um espetáculo de dança, um happening, um show musical com elementos afrodiaspóricos, né? O show afrodiaspórico de Luan Sodré, por exemplo, é sim uma performance negra, porque vai carregar muito para além da linguagem, né? Da linguagem musical, uma série de simbologias, cosmogonias, significados, tecnologias ancestres que estão impressas, né? E que sim, né? Nós temos um entendimento, mesmo que nós, dentro da nossa educação, não tenhamos as ferramentas para entender isso, o que é a nossa feitura, isso que é a nossa existência de fato, né? Então, entender um pouco esse universo da performance negra, pensar um pouco, né? Me conduz também a pensar num outro prisma, pensar numa outra cosmogonia, pensar numa outra percepção, né? A pensar uma coisa que esse pensamento fragmentado, que esse pensamento moderno, europeu, ele não dá conta, né? Essa simbologia, esses significados, essas tecnologias, o pensamento europeu, o pensamento do compasso, o pensamento da clave de sol, o pensamento da pauta, da linha, da tão somente literatura, né? Absolutamente centrado e mergulhado e sufocado, asfixiado na razão, né? Ele não dá conta da nossa episteme. Porque a nossa episteme é construída com outras bases filosóficas, né? Trago outros aqui, né, entendendo que eu faço parte desse outro, né, mas o outro, a partir dessa percepção eurocentrada branca, que é a percepção na qual a gente é educado na escola regular, dentro da sociedade, dilapidado e mutilado e forjado, etc. Então, performance negra, né, eu acho que dá para ter uma ideia, né, trazendo um pouco dessa definição, né. Então, é existir, reexistir, o tornar-se lá atrás, né, tanto da Neuza Santos quanto do Stuart Hall também, o resistir, né, existir, resistir e resistir. E aí vem uma frase, né, que eu acho linda, né, e que
e que eu gosto muito, né, de colocar, né, como provocação, né? O que no corpo e na voz se repete é também uma episteme, né? É também um conhecimento, né? O que tem o corpo como veículo, né? O corpo é um elemento muito central nas culturas africanas também, porque é representação de existência, porque é representação de saúde, né? Porque é representação de vida, né? Porque o corpo também é essa materialidade de todos esses círculos e ciclos que a gente fala, né? O que no corpo e na voz se repete é também um episteme, mas é linda essa frase, né? Mas não é minha, não. Essa frase é dessa maravilhosa Leda Maria Martins, também, né? Pesquisadora, poeta, né? Uma grande referência hoje, né? Quando a gente vai falar desses pensamentos, né? Pensamentos negros, pensamentos dotados de negrura, que vão nos fazer compreender de uma maneira mais objetiva, de uma maneira mais técnica, de uma maneira mais abrangente, né? é, Essas nossas afrografias, a nossa negrura, a nossa performance, a nossa existência, nosso conhecimento, como ele é formatado, né? Então, nesse livro, né, que é um livro que eu trago como referência também, né, a Performance do Tempo Espiralar. Acho que todo artista deveria ler esse livro, né? Martins investiga a ideia de que em determinadas culturas o conhecimento se constrói e se propaga pelos gestos, ritmos e timbres vocais na palavra falada, e que a linguagem criada por esses corpos em performance estão presentes na formação cultural de toda a América como uma filosofia encarnada, uma sofisticada vivência das ancestralidades africanas do presente, né? Meu primeiro contato com a obra, né, da Leda, justamente veio, né, nos fóruns negros de arte e cultura da Universidade Federal da Bahia, né, em que eu pude expandir um pouco mais, né. A partir disso também tive contato, né, com outras pessoas, com outros pensadores, com outras pessoas que pensam a cultura, as culturas negras, né. E de fato, né, a forma da escrita, né, ela amplia uma escrita ensaística, uma escrita profunda, uma escrita metafórica, uma escrita muito sensível, né, faz de fato a gente caminhar por essas espirais e entender a complexidade do tempo, né, que o tempo não é essa linha reta, não é o passado, presente e futuro, o tempo é passado, é presente, é futuro. Tem uma um ditado, né, eu acho que Bantu Congo, né, que fala o europeu, né, o homem criou o relógio, né, o europeu criou as medidas, né, do tempo, né, mas nós, enquanto corpo, né, nós somos o próprio tempo, né. Então, existir, né, ainda um pouco nesse universo da lei da Maria Martins, né, existir é tecer escrituras no tempo, né, e se as escrituras elas são feitas, elas passam pelo corpo, né? Elas passam pela musicalidade, elas passam pelas oralituras, né? Elas passam por atravessam, né? Essa nossa existência, nossa existência enquanto formação. Informação, eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso e faço, né, esse retorno, esse eterno retorno que a gente vai precisar fazer a todo momento, né, pelo tempo, de fato. E perceber esse tempo, né, como esses círculos concêntricos que ora sobem, ora descem, né, ora se cruzam, ora a gente passa pelo mesmo ponto, ora não, e passa pelo mesmo ponto de uma forma diferente. Então, essa é uma circularidade que a própria Leda também fala, né, que dialoga, né, e que é capaz também de explicar bastante, né, sobre as nossas performances, sobre a performance musical africana em diáspora negra aqui nas Américas, né, e com todas as suas complexidades de, de colonizações, de imposições, de diálogos, né, de autofagias também, né, o que me faz repensar o teatro, me faz repensar um pouco de tudo dentro da performance, né, mais especificamente do teatro, né, que vem essa figura também do Abdias Nascimento, né, quem não conhece também é uma outra pessoa para conhecer, para se aprofundar um pouco nesse pensamento filosófico. O Abdias é sempre pioneiro em muitas coisas, né, no Brasil, né, enquanto artista plástico, enquanto pesquisador, enquanto provocador, enquanto diretor de teatro também, se arriscou em alguns momentos da música, né? E, né, esse evento especificamente, né, falo evento, né, enquanto teatro experimental do negro, né,
que ele é formado e criado, né, capitaneado pela Maria Nascimento, né, na época era esposa do Abdias, e também pelo Abdias Nascimento, né, que é, né, construído, né, dentro de todo um sistema, né, dentro de todo um contexto político também brasileiro, né, lá para os idos dos anos 40, né, em que há um contexto, né, e é um clima extremamente hostil, né, porque as políticas eugenistas estavam muito em voga, né, as universidades, inclusive a Universidade de São Paulo, né, como o epicentro desse eugenismo brasileiro, né, São Paulo, né, de onde o Abdias é, né, embora o Teatro Experimental do Negro, acho que, se não me engano, foi fundado no Rio de Janeiro, né, outro epicentro também desse eugenismo do Brasil, né, que existiam políticas mesmo de aniquilação cultural da população negra, né, de aniquilação, né, de formação de uma identidade, mas que passava pelo embranquimento da sociedade brasileira, né, então, numa época que existiam pesquisas em que tentavam, de fato, ainda, né, dizer que o ser negro, as mentes negras, a intelectualidade negra não era intelectual, né, que existiam limitações, de fato, cognitivas que eram trazidas pela genética, enfim, esse era o contexto do teatro experimental do negro, né, quando ele foi criado. E ele busca, né, segundo o Abdias também, né, priorizar a valorização, né, esse é um manifesto, faz parte do manifesto que ele escreveu, priorizar a valorização da personalidade e cultura específicas ao negro como um caminho de combate ao racismo. Então, isso, né, todo esse contexto, né, para dizer que eu tô, né, nessa imerso já nessa formação afro-brasileira, né? Então, né, já tive, né, a dança, né, e as artes cênicas também, né, como um todo, né, como esse grande professor de música negra para mim, né, como essa força motriz de buscar também as minhas formações, né, dentro dessa complexidade, dessa diversidade do que é esse continente africano também, né, compreendendo que inúmeros pensamentos, inúmeras vezes formas de existência vieram de lugares totalmente diferentes, muitas vezes até diferentes em linguagem e pensamentos um de outro, né, do que é essas grandes Áfricas, né, não uma África apenas como uma coisa uniforme, né, essa dualidade do corpo e mente, né, então, a partir daí eu já tento pensar através do corpo, né? A cosmopercepção está aí. Repensar a música, porque eu acho que esse foi o grande ponto nesse momento, né? Precisar sair desse elemento que foi imensamente formador para mim, a música, né? Para ir para outras linguagens, para de repente voltar para ela, né? E eu volto, né? A partir da figura que faz essa frase, né? Que é: as experiências musicais da diáspora negra formaram a base de quase toda a música popular do Ocidente e mostram como os parâmetros da teoria musical europeia não dão conta de suas riquezas e sutilezas, né? Isso, ler essa frase e ouvir isso dele também foi uma coisa muito transformadora, né? E, nossa, né? Blow mind, a cabeça explode, assim, mas verdade, eu estou tentando fazer todo o tempo uma coisa de um jeito no qual eu fui ensinado, mas que não vai ler isso de jeito nenhum, né? E essa figura é justamente ele, né? Que é o Lettieri Slate, né? E para mim foi uma figura de muita ruptura, né? Porque em um dado momento também eu fui aluno dele, em um dado momento eu fiz parte, né, num curso que eu não concluí, mas que os momentos presentes, né, foram extremamente importantes. E ele trouxe, né, com essa forma de que muita gente diz autodidata, né, mas dotada de muitas tecnologias de conhecimento, né? É, enfim, né, trouxe um pouco dessa percepção, uma outra percepção, essa outra percepção que na verdade é minha e sempre foi minha, né, do que é música. E aí tem essa outra frase dele, né, nas práticas, né, existia muito isso, né? Você primeiro tem que entender a música com o corpo, a partitura entra depois. O corpo, né, eu volto para lá para trás. O corpo como esse veículo, o corpo esse centro, o corpo está no centro concêntrico, né, do aprendizado, da existência, né? É de uma cosmopercepção que a gente está falando aqui. Então, isso também está presente, né, nesse relato, nesse livro, O Pilezinho, um Laboratório Musical de Jovens, né, o maestro Lettieri Slate, né, ele foi o maestro fundador também da orquestra Rumpilés, né,
E esse livro em específico, ele fala, né, sobre um método que surgiu justamente dessa inquietação também, né, que é o universo percussivo baiano, né? Inicialmente pensado, né, para músicos, né, para compreensão dos músicos que são forjados e aí vocês músicos e musicistas, enfim, vão me entender bem, né? Que a gente é muito forjado dentro de uma literatura, bem especificamente falando, né? Musical, que é europeia, que é centrada em compassos, que é centrada, né, em alturas, né? Que nunca, jamais vão ler as imprecisões, né? Eu falo imprecisões ainda dentro de uma perspectiva europeia, né? Mas de imprecisões, né, que são precisões dentro desse contexto, dentro dessa cosmogonia. Então, esse contato com o universo percussivo baiano, né, eu acho que antes não tinha esse nome, né, mas com a prática em si, né, foi muito transformadora, porque aí eu vi, de fato, um choque entre essas duas linguagens, né? A linguagem do corpo, né, que a gente vê muito presente nas artes cênicas, né, e essa linguagem que, infelizmente, a gente é forçado de uma forma muito mental, né, que é a linguagem musical, como a gente aprende ela. Então, perceber que, nossa, era tudo que eu precisava de chave, talvez, né? O maestro fala muito de clave, de chave, né? Eu precisava muito dessa chave para, talvez, abrir algumas portas, né? Portas essas que somente passariam pelo corpo, né? Pelo corpo enquanto esse elemento, né, de percepção, né? E aí, né, o que seria o método PB nas palavras dele, né, como fragmento desse livro? É um método que busca ensinar a música popular brasileira a partir da consciência de um conceito estrutural ligado às suas matrizes negras, obedecendo suas regras, métodos e conceitos seculares, em comum acordo com os conceitos de aprendizado musical desenvolvidos a partir da tradição de ensino musical europeia. E aí é isso, né? O pulo do gato para mim foi eu entrar em processos de artes cênicas negros, né, que tinham as estéticas negras afro-brasileiras, e muitas vezes eu não sabia o que fazer porque minha literatura era extremamente eurocentrada, né? Então, ter esse contato me fez muito retornar para muitos aspectos formativos meus, aspectos formativos familiares, né? Eu faço parte de uma família, né, que tem uma certa tradição no candomblé também, num terreiro que tem 75 anos de fundação, que é o terreiro Ibanzangolá, um terreiro de matriz Congo-Angola, né, na qual a minha primeira infância foi a minha vivência musical, né? A minha primeira infância foi sendo um dos sete meninos do Caruru, escutando os atabaques, escutando as cantigas, né, percebendo os corpos se dialogando com o tempo, com o espaço, com as sonoridades, né? Então, esse contato disruptivo, né, com o Centro de Formação em Artes no Pelourinho, né, esse contato com o maestro Letieres, também posteriormente com o maestro Biratã Marques, né, foi que me trouxe uma percepção de que, na verdade, o que eu estava buscando a todo tempo, de certa forma eu já sabia, só precisava ter as ferramentas necessárias, né, para que eu pudesse, de repente, me ler melhor nesse mundo. Gosto muito também dessa árvore que o maestro faz, né? Que eu acho que traz uma ideia sobre essas diversas cosmogonias que se cruzam e que formam também esse conhecimento negro, né, musical. E, né, voltando para essa coisa da África, né? Já estou terminando, né? Como eu falei, é uma grande provocação esse fragmento, né, dentro disso, pensando essas musicalidades negras e tal. Né? Aqui está eu, de uma forma, motivado por isso, né, dentro de uma das oficinas que eu realizei, é, e essa aqui no Nordeste brasileiro, não lembro o estado agora, mas já trazendo métodos, elementos desse universo percussivo baiano, né, elementos da compreensão das claves, a partir da compreensão das claves, né, que estão aqui, né, que o maestro vai chamar de claves do Ijexá, claves do Kabila, né, dessas matrizes, né, e a partir da compreensão dessas claves, do que ele chama de clave consciência, uma concepção que ele pega emprestada do maestro Alfredo de la Fé, que foi um grande mestre para ele, cubano, né? É que eu vou construindo também essa percepção. Todo mundo, em qualquer lugar do planeta, talvez, ou do Brasil, vai saber o que é uma clave de samba, o que é uma clave do Kabila, né? E suas variações, uma clave do Ijexá. A gente tem um chip dentro disso, né? Como ele mesmo fala, né?
que ativa para a gente uma série de conhecimento, e que não é apenas o conhecimento rítmico, mas que ele também traz uma geografia, né? Que ele também traz um local, ele dá uma possibilidade de resgate dentro do que é possível, né? Dentro desse simbólico, ele dá uma possibilidade de fortalecimento epistemológico, né? De conhecimento, é uma ferramenta antirracista também, né? Porque a partir do momento que eu consigo ferramentas, né, de autopercepção, né, de uma cosmopercepção, eu também estou confrontando, né, uma série de ideias, estou trazendo para a mesa e debatendo também. E é isso, tudo, né, dentro dessa concepção de circularidade, né? Todos esses autores, né, quase todos, em sua grande maioria que eu trouxe, eles falam, trazem um pouco disso, né? Círculo. E que, né, chega para o ponto que eu estou hoje, né? Refletir essa formação, né, essa minha formação enquanto artista. O que é que forma um artista negro? O que é que forma um músico negro? Né? Aonde está essa formação de fato? Né? E isso me faz pensar também, né, ainda mais aqui dentro desse espaço da universidade, né? O currículo, né? Principalmente, né, nós, eu acho que a gente, né, Luan, a gente está fazendo parte de uma geração que está movendo, né, na medida do possível, essa estrutura curricular, né, para que as próximas gerações elas já venham também com um pouco mais disposto, um pensamento mais disposto à mesa, né, um pensamento mais fluido, digamos assim, né, porque também quando eu falo, né, e falo em um tom de crítica também, né, e o maestro fala muito isso também, né? De que não é uma intenção de negar o que foi construído pelo europeu, pelo conhecimento europeu, né? Mas é de trazer à tona também um conhecimento que é milenar, um conhecimento que é complexo, um conhecimento que foi construído não de um dia para outro, não quando as pessoas negras escravizadas vieram para cá, mas que, né, é tão quanto também. E isso merece, isso precisa ser visto. E as rupturas e as quebras e os pés na porta, os coquetéis Molotov, eles precisam, sim, em todas as frentes, né? Eles precisam ser trabalhados, né? Se você é um preto, é uma preta do quilombo, é uma preta da ginga, é uma preta do terreiro, enfim, né, isso precisa estar em voga. É extremamente necessário reconhecer as casas de candomblé, os redutos do samba, as escolas de samba, os afoxés, né, como universidades também. Se é para a gente estar dialogando, né, a mesma medida também dentro desse sistema, é importante a gente perceber esses lugares como centros formadores, pessoas de dar essas performatividades negras de um conhecimento que é complexo, rico e etc, né? E eu estou na busca, gente, desse entendimento. Conto com a ajuda de vocês, né? Que eu acho que se a gente está se ajudando, né? Todo mundo, se um ajuda o outro, todo mundo está se ajudando, na verdade, nos grupos de pesquisa, nos debates, nos lançamentos de livro, né? Nas partilhas de conhecimento, nas partilhas de trabalho também, né? Então é algo que vai estar sempre presente, né? Até a gente tentar encontrar esse entendimento, que talvez seja como o Raul falou, né? Simbólico, né? Não vai ser talvez material, com tanta materialidade quanto a gente espera, né? E essa, né, eu trago para o final, né, segurei um pouco essa informação, né, mas é isso, né? Essa é a matriarca do terreiro da minha família, né? A Polônia Gomes, a Maskiluge, né? E ela é um grande centro, né, de conhecimento, uma biblioteca, né? Uma mulher de 94 para 95 anos, se eu não me engano, né, fundadora do terreiro em Bazangolá, né, um terreiro de matriz Congo-Angola, mas que também tem seus atravessamentos queto, né? E foi fundada na Fazenda Grande do Retiro, hoje reside no bairro das Águas Claras, né, em Cajazeiras, né? Ele está em pleno funcionamento, né? Em pleno funcionamento de festas, inclusive esse mês, né? Com quase toda a casa, né? O Mulu presente. Então, ela, né? Eu acho que é uma grande inspiração e foi a pessoa que de fato eu encontrei nesse retorno, né? Imagine, né? Uma pessoa sempre esteve no meu seio familiar, mas que a minha educação foi me distanciando dessa matriz, dessa motriz de conhecimento, né? Boa parte dessas coisas que, né, nós elaboramos muito com as ferramentas
eurocêntricas, brancas, né? Como pessoas pensadoras que precisamos escrever, produzir teses e dissertações e artigos, né? E seminários e tal, né? Essa pessoa também tem, né? Construiu isso, né? A partir de uma presença, a partir de uma compreensão, né? De cosmoperceptiva também, né? É uma filósofa, né? Uma professora, né? Se a gente usar esses termos, é uma mestra, né? É uma mãe. E, né, aqui mais umas imagens do terreiro, né, que fazem parte do nosso acervo. Aqui ela, um pouco mais jovem, né, aqui um pouco a fachada do terreiro, né? O Salve Tempo, da árvore de tempo, o rei da nação, né? E essa foto que eu gosto muito, né, de algumas pessoas, é essa foto do terreiro na época que ele era na Fazenda Grande do Retiro, né? Eu acho que ele se mobilizou em 1976, mais ou menos, né? E tem muito significado, né? Ver tanta gente preta junta, né? Ver tanta gente nessa universidade, né? Aprendendo. Então, é isso, pessoal. Essa é a grande provocação da tarde, né? Espero que vocês estejam provocados, provocadas. E esse é um pequeno fragmento, né? Da minha pesquisa, né? Que eu acho que dialoga, interdialoga com outras linguagens, né? Até porque eu vivo isso a todo momento, como produtor, como músico, né, como diretor artístico, como diretor musical, também como compositor, né, compondo em várias frentes. Então, né, como diz no Banto, né, Ngasaki Dila, pessoal, muito obrigado. Agradeço demais pela escuta atenta e qualificada de vocês e estou à disposição. Maravilha, Linas. Maravilha. Que fala potente, provocadora. Eu acho que a gente tem muita coisa para conversar. Já aproveito, chamo o Valnei para vir para a roda. Bora, vamos nessa. E a galera que está no YouTube, né? Pode participar aí pelos comentários, fazendo perguntas, trazendo as contribuições. Inclusive, já tem uma primeira aqui, ó, Guarapirã. Salve, Linas. Bela provocação. É um prazer, por conhecer sua história, entremeada pelas histórias ancestrais. Enquanto a galera vai pensando aí nas questões, porque você trouxe muita coisa, eu anotei algumas coisas aqui e já queria começar essa roda, né? Primeiro, lhe parabenizar mesmo, né? Poxa, é uma fala muito rica. Eu acho que é um material que a gente vai precisar retomar algumas vezes, né? Para continuar refletindo ele, e isso é muito bom, porque é a gente fazendo o nosso papel, né? Produzindo conhecimento. Hum. Quem tiver interesse também, eu posso disponibilizar os slides e as referências bibliográficas, tá, gente? Massa, massa. Elinas, você traz uma coisa que, como uma provocação talvez central, que é o que é e como se tornar um artista preto e onde se formar, de certa maneira, né? E você traz várias questões, um caminho interessante para pensar isso, né? E você também, nesse percurso, você traz uma outra coisa que me tocou muito, né? Que é essa coisa de ser e tornar-se na diáspora, né? Que não é uma discussão nova, é uma discussão que muitos autores vão fazer isso, outros trabalhos fizeram isso, mas na nossa vida, né? E aí eu falo na nossa vida compartilhando esse lugar de homem negro em diáspora, né? Soteropolitano, de bairro periférico, né, que vai viver essas questões todas que você trouxe em relação à universidade. Aliás, a gente se encontrou um pouco nessa encruzilhada, né? Antes de graduação, inclusive, né? Foi justamente nesse momento dessas escolhas aí, né? Para onde vai. Isso é muito legal. Ouvindo sua fala, me retomou todas essas coisas. E aí você traz essa coisa de ser e tornar-se na diáspora.
é uma coisa muito cara para mim, né? Porque eu imagino que você também, desde criança, a gente ouve que a gente precisa estudar para ser alguém na vida, né? Ser alguém na vida, eu ouvi isso muitas vezes, né? Estudar para ser alguém na vida, né? Ou batalhar para ser alguém na vida, né? Então, sempre vem muito desse lugar de um não ser, certo? Que por conta da ação de alguma agência específica, a gente vai se tornar, né? E aí a gente vai ter algumas discussões atravessando isso, como, por exemplo, a própria Neuza Souza Santos, quando traz a coisa do tornar-se negro, é, a própria ideia da decolonialidade, né, com essa questão do ser, estar, existir, como é? Ser, estar, existir, se eu não me engano. Enfim, vou lembrar depois. Essa coisa do ser está ali presente. É, Então, eu fico me perguntando, dentro dessa coisa, o que seria, aliás, não o que seria, mas esse ser e se tornar, seria se tornar o que exatamente? Sobretudo considerando a diáspora, porque, por um outro lado, a gente tem a diáspora como algo que está em curso. A diáspora, ela está sendo construída, inclusive nesse momento, né, nessa conversa que a gente está tendo aqui. Então, eu vejo a diáspora muito mais no lugar da possibilidade, sabe? Do mais um, né? Da possibilidade infinita, né? Da, da modificação, né? Da transformação. Eu acho que a diáspora tem essa energia de transformação, né? E aí você citou o próprio o Tigana, né? Lá na tese dele, ele vai trazer a ideia da Calunga, né? Como essa força de transformação, e talvez se eu pudesse buscar um sinônimo do que seria diáspora, acho que a ideia de Calunga é uma ideia muito que dialoga bastante dentro disso, né? Só que, ainda assim, quando a gente se pergunta, né, pô, tornar-se o quê? Ser o quê? A gente também, se a gente, um dos caminhos for a coisa da, não, tornar-se negro, ou uma ideia que você trouxe aqui, né, que era de enegrecer o seu trabalho, né? Poxa, mas o que é isso, né? Se isso também não é algo dado, né? Você traz uma série de coisas interessantes que você vai falar dos símbolos, dos simbolismos, das tecnologias, das memórias, né? Só que ainda assim, Elinas, é muita coisa Sim. e complexa. Um outro ponto que você traz, né? Essa coisa de uma diáspora africana que você coloca ali o mapa e frisa para a gente, olha, isso que a gente tem entendido como africano são várias coisas de vários lugares que a gente acessa de maneiras diferentes. Isso a gente vê ali na árvore também, né? Dos ritmos, das musicalidades, que você vai ter as três principais nações que já são frutos de encontro de outras, Várias né? interações, isso. E a gente pensa a diáspora também a partir de um lugar, de uma África possível e de uma África que ela é diferente em cada um de nós, né? Eu sempre falo isso, né? Essa ideia de uma África, pensar a diáspora africana ou das matrizes africanas, né? Ou da nossa ancestralidade, enfim, a partir de um lugar só territorial, né? É extremamente excludente e dialoga pouco com a nossa própria história. Porque, veja, talvez a minha referência de África seja só não, seja minha avó,
seja o hábito de pedir a benção à minha avó, seja o hábito do caruru que minha avó dava, né? Sim. Ou seja a tradição de ir para o samba ou de comer feijão, feijoada no domingo. E pode ser também a capoeira, né? Pode ser também uma identificação a partir da moda. Ali, os caminhos de Sankofa que você traz, né? Os caminhos de retorno e de reencontro, conduzidos por alguma África possível, eles são muitos, e na música também, né? Você traz a coisa das claves, né? Mas a gente poderia pensar o timbre, a concepção musical, inclusive quando você vai pensar nesse lugar é, de- dessa dessa transformação, né, de um trabalho em um trabalho que é negro ou um trabalho que é diaspórico. E ainda, quando você trouxe isso, né, isso foi uma provocação que você traz, né, da sua busca por enegrecer o seu trabalho em determinado momento. Uhum. E aí eu me pergunto, poxa, mas esse trabalho, ele nasce negro, e aí a gente vai pensar que um trabalho musical pensado a partir da agência de um homem negro, ele vai trazer uma série de subjetividades, né, que faz desse trabalho um trabalho negro, porque essas subjetividades é fruto de uma experiência, de uma existência negra em diáspora. Isso Marcos traz um pouco lá na fala dele, né, lá na primeira roda. É, mas ele também pode se tornar tanto negro quanto branco. Porque se a gente pensa numa perspectiva da diáspora, a gente tem, por exemplo, o blues no Brasil, que se tornou uma música embranquecida, né? Uma música embranquecida, uma música de classe média, né? E com pouco acesso de populações. Você usou a ideia do Brasil profundo, mas eu diria de comunidades desse Brasil profundo, Sim, perfeito, perfeito exemplo. né? Então, ele nasce, ele se torna, né? É, e, de novo, os mecanismos para isso são mecanismos somente materiais, só que eu nem sei se dá para pensar o material, porque o material também é atravessado por uma série de coisas, né? Então, Elinas, essa é uma primeira, enfim, né? Eu tentei fazer uma reflexão aqui a partir de coisas que você trouxe. E queria se você pudesse, que você comentasse mais sobre isso, né? Não é bem uma pergunta, mas é vamos dizer assim, um incentivo a você falar mais sobre esse ponto, né? Do ser e tornar-se na diáspora. Ser o quê? Tornar-se o quê, né? A partir do quê? O que é que a gente está buscando, né? O movimento negro, lá na década de 80, vai dizer que a gente está buscando, sobretudo, a memória e a disputa de narrativa, né? Eu acho Uhum. que esses são pontos importantes, né? Memória, disputa de narrativa. O que é que a gente está buscando hoje? É uma pergunta bem complexa, né? Porque isso, ela vai envolver muitas coisas, mas aí pegando esse ponto da memória, né? É, pensar a memória como uma coisa não que você abre uma gaveta e pega ali, né? Pensar uma memória como algo que está presente, né? Como algo que está coexistindo com a gente. Uma memória não necessariamente uma coisa muito antiga, uma coisa muito antiga de um passado distante, né? E eu acho que a gente busca, acho que um pouco essa concepção do intu, né? Do ser, de fato, né? Do ser, do ser coletivo, né? Do ser que nesse nosso movimento de memórias apagadas, de certa forma, de si.
através dessa disputa de memórias e narrativas, né, de se encontrar, de se reencontrar em algum lugar. Talvez seja um desejo profundo, né, recôndito, genético, histórico, etc., né, de voltar para algum lugar, de fato, né? Agora, que lugar é esse, né? É que é uma pergunta mais complexa ainda de responder, né? Onde, né? Que lugar é esse e onde estão esses lugares, de fato? Uhum, É uma pergunta que é respondida com outras perguntas, né? Com uhum, outras provocações, de fato. Porque a gente entende, assim, né? Assim, nós vivemos isso enquanto intelectuais negros, né? Imagino, por exemplo, Valnei, né? Valnei é uma figura que eu sempre admirei, né? Porque, tipo, foi a primeira pessoa negra, retinta, assim, que eu vi, nossa, o cara fez um mestrado, cara, eu lembro, acho que você estava no mestrado, você estava para apresentar sua dissertação, não lembro, quando a gente se conheceu e tal, e eu ficava pensando, e naquela época eu ficava me refletindo, porra, velho, para onde ele vai, assim, com esse crescimento, com esse conhecimento construído, né? O que é que ele vai fazer? O que é que ele enfrenta no dia a dia? O que é que ele enfrentou, assim, nesse período, né? O que é que ele conseguiu, para onde ele conseguiu chegar, né? Só o Valnei vai poder responder isso, né? uhum, Porque é isso, né? Tem uma formação que é muito específica e nós somos construídos. É difícil a gente pensar nisso, né? Porque nós somos construídos também de uma forma que é uma forma fragmentada, que é uma forma que nos impede também de nos encontrar nesse labirinto, né? Que fomos colocados de alguma forma, né? E é um labirinto que, assim, eu sou muito resignado, né, de que a gente não vai conseguir resolver, né? Pelo menos essa geração aqui, né, não vai ver isso, essa equação sendo resolvida, né? De fato, a gente não está fazendo isso para a gente. Espero que não, né? Espero que a gente pense a estar construindo isso tudo aqui, né? Não é para a gente, porque a gente não vai ver isso, né? Então, o que eu me apego, né, é muito essa possibilidade do tu mesmo, essa possibilidade do ser, do coletivo, da família, né, de dentro, né, do que ia ser a gente, do que a gente possa entender como família, né, e penso da forma família mesmo como uma coisa básica, né, de que a gente possa trazer e resgatar as coisas que a gente talvez não teve e foi impedido de ter, né? Eu acho que basilar é uma coisa que a gente busca. A gente busca se sentir humano mesmo, né? E humano para além do que é essa concepção, né? Ou, enfim, uma outra que a gente possa criar também com essas batalhas de narrativas e de memórias, né? Que, enfim, nos compreenda, né? Nos faça ter essa percepção, essa cosmopercepção, né? Então é uma pergunta complexa, né? Que daria um grande seminário de uma semana, né? Mas que eu acho que é uma pergunta que a todo momento, né? A gente precisa fazer, né? Essa uhum. diáspora, sei lá, vejo às vezes como um Big Bang, né? Que impulsiona e está em constante expansão e não vai ter como voltar, não tem como resgatar o que já foi perdido na explosão, né? A gente vai estar expandindo, né? E até para onde vai isso, né? É, legal. Eu fico pensando ali nas que, enfim, de novo, né? Sair catando algumas coisas que você trouxe aqui. É, mas isso que você traz agora, do se sentir humano, né? Dialogando com suas chaves, que você traz também para abrir as portas, pensando que talvez seja isso, né? Talvez se há o que se resgatar, seja de voltar para um futuro, voltar para um futuro no qual a nossa humanidade seja de fato reconhecida. E talvez o desafio seja justamente encontrar e disputar os fundamentos dessa humanidade, né? Essa é uma discussão
que eu fiz em algum momento com alguns colegas que, enfim, houve muitos congressos da Associação Brasileira de Educação Musical durante um período em que Uhum. se falava muito dessa coisa de uma educação musical humana e trazendo essa coisa da humanidade. E, enfim, no início, muito bacana, assim, e as discussões muito legais. Só que depois eu comecei a perceber que eu não me via naquelas discussões, não me via enquanto um homem negro em diáspora, e logo, como eu penso que música é materialização de existências humanas, eu não via essa música que é a materialização da minha existência dentro dessa discussão de humanidade, né? E até, sei lá, final do século XIX, a gente, aliás, final do século XIX, não, século XX, início do século XX, Uhum. ali, a gente é tratado como não humanos, né? Ou como uma outra categoria de humanidade, inclusive com uma série de direitos reservados a pessoas humanas que a gente não acessava, né? Até E hoje. até hoje. Então, de certa maneira, nos discursos de humanidade, eu não sei se a gente tá presente. Claro, essa humanidade a gente já teve, né? Inclusive, uma humanidade que é base de tudo, eu diria de tudo, né? De todo o conhecimento que foi construído, de certa maneira, pela humanidade. Eu acho que o berço é justamente a África, né? É, Então, talvez o que a gente, se há o que resgatar, talvez seja o resgate desse nosso futuro, né? Eu acho que tem uma, uma busca por isso. Você traz uma série de coisas interessantes aqui. Você traz a coisa das chaves, né, para abrir as portas. Eu achei interessante, porque meu mestre René Uhum. Bittencourt, lá da CANE, talvez um dos grandes pensadores contemporâneos do qual eu tenho o privilégio, né, de conhecer e de poder, enfim, conviver, né? Ele sempre fala, né, que a gente já tem a chave na mão, né? O desafio é virar a chave para o lado certo. Putz. Aí, meu irmão, você entra numa. Quando eu penso nessa discussão da diáspora, de uma música afrodiaspórica, de uma arte afrodiaspórica, eu fico me perguntando quais são as chaves para isso. Eu acho que as chaves, algumas delas a gente até já reconhece, já tem, como você traz a questão, além da memória e tal, você traz a coisa do terreiro de candomblé, você traz a questão, né, da capoeira, você traz a questão das rodas de samba, dos quilombos, dos espaços dos quais os espaços que vêm resistindo para a gente reexistir, né? Para a gente continuar existindo. Talvez muitas das chaves estejam aí. A questão é como é que a gente vira essas chaves para o lado certo, né? Pensando no resgate, né, desse futuro e dessa humanidade. É, Tem uma coisa que você trouxe rapidinho, Uhum. que me tocou muito também, e eu acho que tem a ver com essas coisas que eu estou comentando aqui, que você falou que quando você estava ali para decidir se fazia música, se fazia artes cênicas, né? Você amarra dizendo que ali no curso de música você não via ali a possibilidade de encontrar a música de fato. Você achou que indo para as artes cênicas, ou, enfim, tendo uma outra formação e tendo uma relação outra com a música, talvez você tivesse um encontro com essa música de fato. Uhum. A gente estava conversando antes aqui da roda, e aí eu vou compartilhar um pouco para as pessoas.
sobre essa coisa de produzir, de ser artista hoje, né? Do que é ser artista, da necessidade de colocar enfim, trazer ao mundo aquilo que a gente tem para dizer através da nossa arte. De certa maneira, um termo que você trouxe aqui, né? Se inscrever no tempo, né? Porque o que é a música do que não, né? Escrever-se no tempo, né? Uhum. É, bem, nessa coisa de encontrar música de fato, você vai fazer uma formação, você continua se escrevendo nesse tempo, produzindo, colocando coisas no mundo, né? E aí, cara, você traz aquela foto e você traz essa descrição da foto. Um homem negro na penumbra, exercendo a sua função, com uma maquiagem branca e uma pele negra por baixo. Cara, Uhum. isso aqui é me toca e me afeta de um lugar que eu não sei nem se era o que você estava provocando ali na imagem, mas de certa maneira a música negra acadêmica é isso, né? Sim. É isso. É um homem, quando se tem um homem negro numa penumbra, não é? Exercendo a sua função da maneira que dá, com uma maquiagem branca, muitas vezes a gente precisa colocar maquiagem branca para sobreviver nos espaços, para poder trabalhar, né? Para Valnei está aqui, Valnei escreveu o texto lá, né? Professor, qual é a minha cor, né? É, onde ele relata uma experiência dentro de um contexto extremamente branco, né? Não só em todos os sentidos, inclusive da episteme, né? E no qual, de certa maneira, né? Em muitos casos, ele vai precisar colocar uma máscara branca, né? É, assim eu imagino, né? É, comigo, muitas vezes Sim. é necessário. E com essa pele negra por baixo, né? Que não tem o que fazer. Só que esse lugar também é um lugar extremamente doloroso, né? É um lugar que ele é extremamente difícil, né? Então, a gente está em busca, sim, de encontrar essa música de fato, né? Mas a busca por essa música de fato é extremamente dolorosa, né? Mas, por outro lado, talvez o encontro dessa música de fato nos traga as chaves necessárias para esse resgate Uhum. desse futuro, né? De novo, jogo aqui na roda. Queria que você comentasse sobre isso e uma oportunidade até para você ampliar, né, essa sua fala. E aí já aponto para Valnei, né, para, enfim, dialogar com a gente, tá bom? Massa, massa. Essa questão, por exemplo, né, da minha formação, né, eu acho que eu tinha tentado, foi na época, né, que eu te conheci, né, que a gente tinha Uhum. tentado vestibular e para música, né, e eu acabei Deixa não eu só passando. fazer um parêntese rapidinho, que eu esqueci de dizer. Você falou de Valnei, de ter conhecido o Valnei, o cara ali fazendo mestrado e tal. Eu conheci Valnei um pouco antes, né? E Valnei foi o primeiro cara na universidade, né, na minha área, no meu curso, pessoa negra, fazendo um discurso de negritude, um discurso, enfim, politicamente situado, assim, né? Tem isso também. Valnei foi o primeiro cara que eu vi se posicionar dessa maneira dentro do campo da educação musical, mesmo isso ainda não atravessando as pesquisas dele, né? Mas ele já tinha essa postura e isso foi extremamente formador para mim, né? Importante dizer isso. Também, viu, Valnei? Tá vendo o impacto?
o impacto causado. E assim, e para mim também, né? Assim, para mim também foi uma coisa muito formadora, né? E, enfim, e é isso, né? A gente vai fazendo um pedacinho de cada coisa, a gente não sabe muitas vezes como é que a gente chega no outro. E eu, assim, né, falando um pouco dessa coisa da escolha, né? Dessa escolha que para mim foi muito importante, né? Foi depois de ter tentado vestibular, e inclusive, né, eu acredito que eu não tenha passado porque eu optei pela ampla concorrência, ainda não tinha noção do que era política de cotas, não sabia, não tinha, né, não fui instrumentalizado para isso, sempre fui instrumentalizado para tirar as melhores notas e fazer isso, fazer E ser o melhor dos melhores. o melhor dos melhores, né? E por sorte eu não passei, cara, assim, porque eu lembro que quando eu fui tentar de novo, eu lembro que o meu professor de música, né, um professor de violão, né, o Alexandre Rebouças, inclusive, né, eu conversava com ele, falava, e era uma coisa, né, bem que hoje eu percebo, nossa, a parada já estava ali, né, porque eu trazia as inquietações, poxa, porque o que eu estou estudando, tipo, não faz sentido para mim. Eu acho que ele ao mesmo tempo trouxe duas medidas. Olha, eu acho que seria massa você entrar na escola, acho que seria massa você estudar, você pegar, mas ao mesmo tempo eu concordo com você porque eu acho que você vai se engessar. Eu acho que o seu conhecimento musical vai estar em outra coisa, vai estar em outro lugar. O que você está procurando era justamente essas inquietações que já existiam, né? Poxa, eu não me toco, assim, eu toco, mas não me toco. O que eu estudo, não, tipo, não consigo. E ele, não, você vai se engessar, você tem que procurar outra coisa, assim. Ou você não entra na universidade, busca outra coisa, vai viajar, vai, né? Ou você encontra outra forma. Eu encontrei uma outra forma, né? Que para mim hoje me faz muito sentido, né? Porque ampliou também muita coisa para mim, né? Me faz pensar música de uma forma mais ampla, maior, né? Técnica específica também, mas ao mesmo tempo, mas de uma forma ampla, né? De uma forma que me interessa enxergar, né? Não apenas como uma linguagem, não apenas como uma ferramenta educacional, ou não uma ferramenta no sentido da ferramenta mesmo, né? Como um caminho, uma encruzilhada de coisas que se interconectam, né? Então, né, mas aí passar, né, por um processo como esse, eu acho que cada um, né, tanto você, Luan, quanto o Valnei também, enfim, quanto outros pesquisadores e pesquisadoras negras, a gente passa por essa via crucis, né, assim, de percepção, né, de às vezes tirar mesmo, né, escalpelar, arrancar a pele negra, passar uma máscara branca por cima, para no final do dia botar de novo, né, de volta. Então, é uma via crucis que, né, só Exu explica mesmo, né, que a gente passa e volta e a gente vive numa eterna luta até que a gente encontra um ponto, né, um ponto de fortalecimento que nunca é sozinho, né, e que a gente vai tecendo também junto a outras pessoas, né. Então é um momento assim que eu gosto muito de contar essa história, né? Porque eu friso, porque imagina, né? Um educador chegar para você e ter a sensibilidade que ele teve naquela época também, que eu acho que foi bem bacana ele ter me dito isso, né? Hoje eu valorizo isso, né? Mas de dizer, poxa, não faça vestibular, não entre naquela universidade, né? E a gente está falando da UFBA, né? A UFBA é tão desejada por tanta gente, né? Mas que quando a gente chega lá, principalmente sendo uma pessoa negra, a gente sabe a realidade como é, né? De currículo, sobretudo, né? Mesmo com as lutas de hoje, né? Hoje a gente vê mais pessoas negras na graduação, na pós, inclusive, né? Mas só quem tá lá sabe, né, velho? Assim como em outras aqui, a USP também né, um currículo totalmente excludente, né? E o excludente, né, ele é tão violento e tão agressivo que a gente não percebe, porque a partir do momento que você elimina também e diz que determinado episteme, determinado conhecimento não serve, isso é munição direta e é uma coisa que a gente precisa pensar, né? A partir que a gente nega um tipo de existência, a gente exclui ela de um lugar como a universidade, do jeito que as universidades são valorizadas no Ocidente, aqui no Brasil, sobretudo, né? De uma forma, acho que extremamente supervalorizada. Coisas desse tipo que acontecem na academia, esse sistema excludente, ele mata pessoas, né?
chegar a um ponto de, né, evitar que determinadas pessoas entrem, evitar discutir determinadas coisas, evitar ampliar determinados aspectos no currículo. Isso é uma coisa que lá, para a base da sociedade, é fatal, de fato, sabe? Porque é todo tempo você dizendo que aquilo dali não é conhecimento, que aquilo dali não é gente, que aquilo dali é uma subespécie, né? Porque no fundo, no íntimo né? A Denise Carrascosa, ela usa às vezes umas expressões, né, que você fica só chocado, que ela fala de excrescência, de subespécie, né, mas ela como uma mulher também né, enfim, pesquisadora profunda também, né, nesses entremeios, como uma mulher também que, né, do direito também, né, das letras, ela não está exagerando, né, quando ela fala uma coisa dessa, assim. Uhum. De fato, é uma política que a gente presencia, que a gente luta e que é mortal, assim, né? No final das contas, vai dar, é isso, dá em bala, dá em tráfico, dá em muitas das coisas que a gente questiona, dá em inúmeras outras violências, né? Então, a nossa geração é bem isso, né? Eu acho que é tentar, na medida do possível, nas frentes possíveis, né? Abrir, assim, esse campo, né? É. Você traz muito essa coisa do racismo epistêmico, né, Linas? É um Uhum. racismo que ele se mostra justamente a partir desse lugar, né, da inferiorização, né, da inferiorização, da invisibilização, dos juízos depreciativos em relação a determinados conhecimentos, a determinadas epistemes, geralmente, né, os conhecimentos e as epistemes racializadas, né, negras. Queria só, não só negras, né, mas aquelas que são racializadas. Nesse instante eu falei sobre as formas de colonialidade, né? Não lembrei. Então, colonialidade do ser, do saber e do poder, né? São as três formas de colonialidade que o Ano, Kim né? Sim. propõe. E queria chamar Valnei aqui para entrar na roda. Jogue duro, seja bem-vindo. Aqui desde sempre, desde o início. Elinas, eu queria te parabenizar, cara, porque você trouxe coisas extremamente complexas e profundas e que me fez refletir bastante aqui te escutando, né? E eu fico muito feliz por ver a quantidade de coisa que nós estamos produzindo, né? E a profundidade dessas produções também. Então eu fico muito feliz. E você trouxe coisas, cara, que eu fiquei aqui pensando bastante, refletindo sobre a minha atuação, né, a partir do que você traz, do meu processo, dos nossos processos, né, dentro e fora da academia, e em relação ao que a gente se dispôs e propôs a estudar, a pesquisar, né? Então, quando você faz a pergunta, né, se há o que resgatar, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? E eu vou conectar essa pergunta que você faz com uma outra coisa, né? Sobre essa necessidade da gente se reconectar, né? E aí, quando você fala como o Luan traz agora, do racismo epistemológico, eu estou falando essas três coisas que estão em lugares diferentes, mas eu quero fazer uma conexão. É, eu venho refletindo muito sobre a ideia do resgate, né? E aí Uhum. você pergunta, será que a gente tem o que resgatar? E, paralelo a isso, quando você fala, né, da gente enquanto produtor de conhecimento, né, eu fico me perguntando, será que é um processo de conexão com o que foi perdido nesse processo colonial, né? Porque quando você diz a gente está produzindo, mas as transformações que a gente idealiza, a gente não vai enxergar, né? Porque isso é um processo muito longo. Mas eu também penso que essa transformação ela já acontece individualmente em nós, né? Porque
eu não sou o mesmo Valnei de 10 anos atrás, e o meu processo de reaproximação com aquilo que me foi negado me resgatou, né? Eu fui resgatado. E hoje, a partir do trabalho que a gente produz, nós podemos nos tornar pontos de auxílio, de resgate de outras pessoas, né? Na medida em que a gente produz, na medida que a gente se torna fruto do que nós buscamos, né? Do conhecimento que nós buscamos, da ancestralidade que nós buscamos, sendo que essa ancestralidade ela é produzida no presente e não é no passado. E uma vez, uma conversa, eu, Luan, Marcos, eu disse, gente, nós somos ancestrais, né? Nós estamos construindo ancestralidade nesse momento, né? Então, quando o Luan fala do texto que eu produzi, né, a partir da pergunta de um aluno, professor, qual é a minha cor? Naquele momento, eu sendo o mais velho em relação àquela criança, eu posso ter me tornado parte da ancestralidade a partir do momento que ela questiona a sua identidade racial e se aproxima de algo que para ela era distante, né? Então, eu fico pensando, rapaz, eu estou aqui, nós estamos produzindo para um futuro que provavelmente a gente não vai enxergar, não vai alcançar as transformações que a gente deseja, mas talvez a transformação mais profunda já tenha acontecido, né? Que é o meu resgate enquanto homem preto, né, na diáspora, onde hoje, apesar de todo o processo colonial, eu consigo me localizar fisicamente e psicologicamente em um outro lugar, né? Hoje eu entendo o meu lugar aqui no Brasil, mas eu entendo que minha ancestralidade vem de outro lugar, né? Entendo que a minha religiosidade vem de um outro lugar, né? Uhum. Então, isso vem. Então, quando você foi trazendo essa quantidade imensa de informações da sua pesquisa, do seu processo de formação, eu vejo que a maior transformação já aconteceu, que é a transformação do Elinas de hoje, o Elinas do presente, apesar de ter toda um histórico uma construção cultural e apoiada na sua família, né? Mas que hoje que chegou no ápice do hoje, que não é o ápice do futuro, né? Então, assim, eu achei fantástica a sua apresentação, né? E aí fazendo um paralelo com o que vocês trouxeram, né? Você falou do meu acesso ao mestrado, dizendo que Luan até entrou antes de mim, e Luan falar que eu já falava trazia tema em relação ao debate racial antes mesmo da pesquisa. Às vezes a gente não dimensiona o tamanho do impacto que nós temos na vida das pessoas, né? A gente Uhum. não consegue dimensionar isso. Para mim, se você não fala isso e Luan também comenta isso, eu ia achar que eu tive uma atitude lá atrás, que eu falei, que eu pensei isso nas minhas aulas, né, e que isso se limitou a uma prática restrita à minha prática docente, a uma exposição de um pensamento, a um posicionamento, mas às vezes a gente faz coisas que a gente nem consegue dimensionar assim o tamanho de como isso impacta na vida das pessoas, né? Então, assim, da mesma forma que vocês trouxeram, né, falaram de mim, eu falo de Luan também, assim, né? Porque nós trabalhamos, eu conheço o Luan desde do Mano Novaes, né? Ele entrou um pouco depois de mim. Verdade, sim. Novaes, eu entrei na graduação, ele ainda estava no Novaes, né? Aí ele entra depois, começamos a trabalhar juntos, ele entra no mestrado, eu entro depois. Então, são muitos anos de convívio e compartilhamento, né? E aí eu digo, rapaz, eu falo para todo mundo, né? Que eu digo, velho, eu entrei no mestrado em 2015 e eu digo, velho, se eu não tivesse trabalhado com o Luan e visto ele, o empenho dele em entrar, talvez eu não tivesse feito, né? Então, é aquela coisa, né, de nós por nós, às vezes até no nosso silêncio, mas a partir das nossas ações, das nossas atitudes, a gente está influenciando muitas outras pessoas, né? Então, assim, a sua fala hoje ela é extremamente inspiradora,
né? Mas mais do que isso, a sua existência ela é inspiradora, né? Ela está inspirando muita gente. Prova disso é o tanto de coisas que você mostrou, que fez, que viajou, que dirigiu, que produziu, né? Que não só no aspecto da performance, na artística, mas intelectualmente, né? Então é isso. A gente está agora aqui, como eu reforço, né? No lugar de homens pretos, mulheres pretas também, né? Produzindo no presente, mas também sendo ancestrais no presente e que a gente vai estar aqui sempre produzindo, sendo referências. E quando eu falo referência, não é no sentido mais amplo daquele lugar de destaque, mas a referência a partir da simplicidade, né? A partir do aspecto mais simples do exercer da humanidade, que é existir na sua plenitude, né? Então, assim, parabenizo demais o seu trabalho. Eu achei que você trouxe questões que vão reverberar muito ainda e provocar todas as pessoas que estão aqui assistindo, né? Aproveitando desse momento tão rico. Meu irmão, agradeço, agradeço. E é isso, né? E aí eu só reforço essa coisa que você disse, que é tão importante, né, a gente se enxergar, né? É tão importante a gente ver o que o outro está fazendo, né? Consumir o trabalho do irmão, consumir o trabalho da irmã, né? Escutar o que é que se tem produzido intelectualmente, artisticamente, dar ideia, né? Colaborar, contribuir, fortalecer, pagar, sabe? Isso é uma coisa que é muito grande, assim, e a gente muitas vezes não valoriza, né? Porque também, dentro desse mercado e dessa lógica de mercado também, né? A gente acaba se tornando um tanto competitivo, né? Entre a gente mesmo, né? Então, esse mínimo movimento de se admirar, de se ver, de se enxergar, ele traz muita coisa, né? Da gente mesmo se enxergar, da gente poder enxergar o que é que a outra pessoa está fazendo, que no final das contas, né? É algo que vai dialogar totalmente com o que a gente está buscando também, né? Enquanto pessoas, na medida do possível, letradas racialmente, né? E pesquisando e buscando dentro desse ambiente que é o ambiente da academia, né? Então, se, né, de alguma forma, né, eu também estou aqui, né, porque de algum momento enxerguei Luan, porque em algum momento enxerguei você, é porque também se eu estou aqui é porque em algum momento vocês me enxergaram, né? De alguma forma, né? E eu acho que a gente precisa desse olhar, né? Isso é o Ubuntu, né? Esse é o Ubuntu que eu estou falando, né? Isso a gente se vê em círculo, né? A gente só vai poder se ver em círculo e nunca numa linha reta, né? E assim, para mim, uma coisa que eu tenho aprendido muito isso, né? Porque e esse processo, né, acaba sendo uma revisão também para a gente, né? Em todos os aspectos da vida, né? Tenho pensado o presente como agora, né? Acho que o presente dentro dessa, perdão, o futuro como agora, né? O futuro é o presente, né? E dentro dessa ideia cosmogônica, né? Em que essas memórias, né? Essas memórias são as memórias do futuro, são as memórias do presente, são as do passado também, e que a gente está a todo momento produzindo-as, né? Então, isso até tem me tirado um pouco da ansiedade da vida, né? E dito, pô, presente, o futuro é agora, velho. O passado é agora também, né? Não é o provérbio Yorubá que fala que, né, Exu mata o pássaro, atinge o pássaro hoje com a pedra que atirou ontem, ou dependente do tempo, mas ele atinge, né? Então é o que a gente está fazendo, né? Alcançando algo que está no passado, ou que talvez esteja no futuro, mas que é o presente também ao mesmo tempo, né? Então é isso. Obrigado, gente. É, então, quero já agradecer, Linas, por você ter topado participar aqui dessa roda. A você, a Volney, a todo mundo que está aí assistindo, quem vai assistir depois. É, dizer, antes de finalizar e lhe passar a palavra, Linas, para você fazer suas considerações finais, é só lembrar que as rodas afrodiaspóricas a gente faz uma vez ao mês, né? Geralmente ali na última semana do mês ou na primeira do seguinte, depende das demandas.
A gente, as rodas acontecem, né? A transmissão acontece na página Música UFs, né? As sessões elas ficam gravadas lá na página. A gente também compartilha, né, essas gravações na página do Diáspora no YouTube, né? A gente também tem a nossa página no Instagram, @diasporaufs, onde a gente divulga as rodas, né? Onde a gente coloca lá cortes também dessas, enfim, dessas rodas de conversa, né? E convidar todo mundo para participar, né, desse movimento, que é um movimento coletivo, né? A gente está aqui discutindo e produzindo conhecimento e refletindo questão que são nossas, né? São questões coletivas. Então, vamos nessa, né? Colar nessa corda. É, para finalizar e passar para você, Linas, eu acho que Valnei, e agradecer a Valnei também por estar aqui, Valnei traz uma coisa interessantíssima, né? Que talvez resuma muito bem tudo que você trouxe, né? Talvez a chave seja existir, né? E a nossa luta do ser ou de se tornar seja justamente ser e se tornar aquilo que nos permite existir na nossa plenitude. E existir de várias formas, né? Existir musicalmente, existir epistemicamente, existir politicamente, existir culturalmente, socialmente, né? Existir de maneira ampla, de maneira complexa. Eu acho que talvez essa seja uma das chaves da luta, o que amplia a nossa responsabilidade com nós mesmos, dos cuidados conosco, né? E amplia a nossa responsabilidade também com a nossa comunidade, né? Porque se a gente parte do princípio que Valnei traz, de que nós somos ancestrais, né? Que a nossa existência ela é inspiradora, né? Me parece que a gente existe por nós e pelo outro, né? Uhum, uhum. Então, enfim, que a gente continue existindo por nós e pelo outro, né? Meu irmão, mais uma vez, lhe agradeço muito. Peço que você faça suas considerações finais e aí a gente encerra, tá bom? Valnei também, se quiser fazer considerações finais, fique à vontade. Eu agradeço, gente, né, pela presença, né? A tela não me permite estar acompanhando também muita coisa, né? Mas estou aqui mais no, na sala mesmo. Então, eu agradeço muito a presença de quem virá ainda também ver, né? Eu acho que super vale a pena também dar uma conferida nas rodas afrodiaspóricas anteriores, né? Porque elas também me ajudaram bastante a complementar e complementam bastante, né, o que é que algumas das coisas que eu trouxe, né? Mais uma vez é isso, né? Um pequeno fragmento uma grande de uma grande coisa, né, que vai nos provocando e que vai nos fazendo construir as rodas e trazendo as coisas para as rodas, ou os círculos entrando novamente, né, na jogada. E é isso, né? Vamos nos ler, vamos nos ver, vamos nos tocar, vamos nos escutar, né? Vamos nos sentir, porque acho que é uma grande questão de gente mesmo, né? Pela gente já parafraseando a música famosa, né? Tudo que nós tem é nós. Então, né? É isso aí. É assim que a gente vai tecendo as escrituras no tempo. Muito Axé, obrigado, gente. Muito obrigado, Valnei. Muito obrigado, Luan. axé, meu irmão. Val, quer falar alguma coisa? Na verdade, é só mesmo parabenizar mais uma vez Minas, mas também a Roda, né? A Diáspora, porque acho que é um espaço importante, né? De diálogo, de exposição de ideias, de amadurecimento de ideias, porque a gente conversa, troca e amadurece, né? Uhum. Então é mais nesse sentido. E convido a todas as pessoas que puderem, que tiverem interesse de assistirem, porque é um espaço de aprendizado, né? Então estamos aqui nesse momento de troca, de compartilhamento, e que só vai fazer a gente crescer, né, intelectualmente cada vez mais, né? Isso. Maravilha. Então,
Uma boa tarde a todos, todas, todes, e até a próxima roda. Um Até abraço. mais.